A paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal Diaconia da Palavra. Eu sou o presbítero Renato Pletz. Neste canal temos vídeos de dicas de leitura, estudos bíblicos, biografias, curiosidades e muito mais. Quem foi George Jeffreys? George Jeffreys nasceu em 28 de fevereiro de 1889. O sexto de 8 filhos de Thomas e Kezia Jeffreys. A família pertencia à Igreja Independente Galesa. George e seu irmão Stephen foram convertidos durante o avivamento na Igreja Independente Chiloé, em Netflil, País de Gales, em 20 de novembro de 1904. Essa foi uma época em que o avivamento galês estava no auge. A família sofreu muitas perdas. 4 irmãos, o pai deles, Thomas, e uma irmã morreram. O próprio George estava com a saúde debilitada. Tinha problemas de fala e apresentava o início de paralisia facial. Quando a notícia da experiência pentecostal chegou ao país de Gales, George inicialmente se opôs. Seu sobrinho Eduardo, entretanto, teve uma experiência pentecostal e começou a falar em línguas. Isso fez com que George começasse a buscar saber a verdade sobre esta experiência. Em 1911, ele estava convencido de que essa era uma experiência válida e foi batizado no rio Linth. Ele foi batizado no Espírito e também foi curado. Ele imediatamente se juntou a um grupo de pentecostais e começou a pregar. Seu irmão, Stephen Jeffreys, também foi batizado no Espírito Santo e começou seu próprio trabalho. George o ajudou por alguns meses. Em maio de 1913, George foi convidado a pregar na Convenção de Sunderland por A. Bode. Ele foi convidado a ficar e fazer algumas reuniões especiais na igreja, depois que a convenção terminasse. Ele foi convidado para falar na Irlanda, mas as reuniões foram canceladas quando o dono do prédio descobriu que George era pentecostal. Em 1918, ele registrou seu ministério como a Igreja Pentecostal Elim. O nome Elim foi tirado de Êxodo capítulo 15, versículo 27, onde os israelitas foram para o oásis, onde se refrescaram depois de vagar pelo deserto. Em 1916, George estava viajando por toda a Inglaterra. Embora estivesse apenas plantando igrejas na Irlanda, ele estabeleceu seu primeiro trabalho inglês em 1921 e mudou-se para Londres em 1922. Em 1924, George e Stephen viajaram para os Estados Unidos e Canadá por 5 meses. Eles visitaram o Templo Angelus, onde viriam Aimee Semple McPherson. Eles foram impactados pelo que viram lá. Quando George voltou, ele adotou muitas das ideias do Evangelho quadrangular para suas próprias igrejas. Suas igrejas eram conhecidas como a Aliança do Evangelho Quadrangular de Elim, ainda na década de 1930. Havia uma divergência crescente entre George e Stephen.
Suas personalidades eram radicalmente diferentes. Stephen era possivelmente o mais talentoso dos dois, mas George tinha fortes dons administrativos. Em 1926, Stephen deixou o movimento Elim e se juntou à Assembleia de Deus da Grã-Bretanha e Irlanda. As coisas ficaram tensas entre os irmãos nos anos seguintes. Os anos entre 1925 e 1934 foram extremamente significativos para George. Ele começou uma campanha evangelística que varreu a Inglaterra. Ele convidou Aimee Semple McPherson para falar no Surrey Tabernacle em março de 1926. A resposta foi tão positiva que ele alugou o Royal Albert Hall um mês depois e a convidou para se juntar a ele novamente. Curas e milagres começaram a ocorrer em suas reuniões em um número significativo. Quando Aimee desapareceu, sua mãe escreveu a Jeffreys e pediu-lhe que considerasse assumir o cargo de pastor do Templo Angeles. Em uma cruzada em Birmingham, houve 10.000 convertidos. Ele também visitou a Suécia, Holanda. Na Suíça, ele viu 14.000 convertidos a Cristo. George apoiou uma doutrina conhecida como britânicos-israelismo. A crença principal era que os britânicos e os outros anglo-saxões eram os descendentes espirituais e literais dos antigos israelitas. Poucas igrejas no movimento Elim concordaram com essa crença. Essa doutrina já existia há algum tempo, mas realmente começou a se tornar um marco para Jeffreys a partir de 1933. Durante os anos de 1936 a 1939, esse foi o principal tópico das cartas entre Jeffreys e seu conselho executivo. George também queria se afastar da liderança do movimento para se livrar das obrigações financeiras e burocráticas. Seu dom era o evangelismo, e ele estava cansado do esgotamento constante devido às questões administrativas. Ele também tinha ideias continuamente mutantes sobre a organização da igreja. Ele passou a acreditar que as igrejas precisavam ser lideradas localmente em vez de uma estrutura controlada centralmente. As relações tornaram-se cada vez mais difíceis e surgiram rumores de que Jeffreys estava deixando o movimento Elim para começar um novo trabalho. Amizades que duravam anos estavam rompendo com a tensão. Jeffreys teve um colapso em 1937. Em 1939, Jeffreys tentou renunciar, mas foi convidado a ficar. Ele finalmente renunciou ao cargo do chefe do movimento Elim em 1940. Ele fundou um novo grupo. Ele convidou seu irmão Stephen para se juntar a ele. Mas embora ele tenha se juntado a ele, a saúde de Stephen estava ruim e ele não pôde ajudar. George continuou a pregar, mas ficou cada vez mais isolado. Ele nunca mais teve o impacto dos anos anteriores. Seu ministério teve um ressurgimento na França e na Suíça, no período de 1946 a 1950, coincidindo com o surgimento do movimento de cura nos Estados Unidos. Ele morreu em 26 de janeiro de 1962.
Ele é conhecido como um dos maiores evangelistas que a Inglaterra já produziu, depois de George Whitefield e John Wesley.